Olá, meus amigos, minhas amigas, bom dia, a paz do Senhor. Juntos, mais uma manhã, para a leitura e meditação do Evangelho. Evangelho de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E gratos a Deus por esta manhã e por juntos meditarmos na palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 23, do verso 50 a 56, que diz: E eis que certo homem, chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, e que não tinha concordado com os desígnios e ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus. Tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. E tirando-o do madeiro, envolveu-o num lenço de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. E eis que certo homem. A palavra de Deus muitas vezes chama atenção. E havia certo homem. E certo homem, um homem chamado José, e algumas informações são dadas a respeito deste homem. Um homem natural, um homem de Arimateia, uma cidade judaica, uma cidade das terras de Israel. O texto diz que foi um voto contrário. Alguém que não concordou com a decisão e com a ação dos outros membros. Ele não concordou. A palavra de Deus diz que era um homem bom e era um homem justo. A palavra de Deus também diz que ele esperava o reino de Deus. Então, este que não concorda com a decisão, que não concorda com a ação dos outros membros, ele era alguém que esperava o reino de Deus. Alguém que tinha esperanças. Ele tinha uma esperança. Ele esperava a vinda do reino. Ele esperava a vinda do rei. E aqui havia uma esperança no seu coração. E uma esperança de que Jesus fosse esse rei, aquele que fora prometido nas Escrituras, aquele de quem falara os profetas, de quem a lei fez menção. Jesus, o Messias, o Cristo, o ungido, aquele que havia de vir ao mundo. Um voto contrário, alguém que não concorda com o sistema, não concorda com a decisão e não concorda com a ação dos outros. E ele esperava o reino de Deus. A palavra de Deus, os outros evangelistas, e um deles faz a menção que ele era discípulo, ele era um seguidor, e ainda faz uma menção, ainda que oculto. Ele mantinha uma fé, ele mantinha uma esperança, e ainda era uma fé oculta, era um discípulo oculto. Alguém que estava observando, alguém que estava seguindo Jesus e não deu o seu voto favorável,
não votou favorável na ação e na decisão dos outros membros, aqueles que tinham poder de decisão, ele não seguiu. Mas o fato é que Jesus fora morto. E aqui ele toma uma atitude. Procurou Pilatos e pediu-lhe o corpo. Tirando do madeiro, envolveu num lenço de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Uma sepultura, e outro texto, outro evangelho menciona que esse sepulcro pertencia a José de Arimateia, um túmulo aberto na rocha, no Monte do Calvário, e por causa do sábado que se aproximava, o lugar próximo, ele imediatamente foi colocado nesta sepultura, porque esse corpo não poderia permanecer no madeiro durante o dia de sábado. E aqui um preparativo. Ele prepara o corpo, ele o envolve em lençóis e o coloca dentro desta sepultura. E o texto diz que haviam pessoas assistindo, alguém observando. E diz, e as mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Toda a cena, todos os detalhes foi observado e essas mulheres vão para casa e vão com o propósito de preparar especiarias para proteger o corpo. E aqui houve uma preocupação na conservação daquele corpo que não mais tinha vida. E muitas vezes nós agimos da mesma forma, cuidando de algo que não tem vida, mantendo uma vida que não existe. Mas, no fundo, existe alguma esperança.